Nesta parte do curso, passaremos a análise de alguns documentos norteadores da profissão do intérprete, emitidos pela FEBRAPILS, Federação Brasileira das Associações de Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia-Intérpretes de Língua de Sinais. Primeiramente, a nota técnica número 2, sobre o revezamento e o trabalho em equipe. A atuação do intérprete e do guia-intérprete na interpretação simultânea e consecutiva por longos períodos de tempo o expõe à sobrecarga de trabalho, podendo resultar em lesões físicas por esforço repetitivo. A norma regulamentadora Ergonomia, a norma número 17, publicada em 1990, visa regulamentar e estabelecer parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. E estabelece no item 17.6.3 que devem ser incluídas pausas nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso, membros superiores e inferiores. Esse intervalo deve ocorrer quando os intérpretes atuam em equipe e realizam revezamento na produção e na interpretação. O trabalho de interpretação e guia-interpretação, quando realizado por apenas uma pessoa durante longos períodos, prejudica a qualidade da interpretação, uma vez que, devido ao intenso esforço cognitivo, maior número de omissões podem ocorrer e o profissional perde a capacidade de se auto-monitorar em sua produção. Nesse sentido, as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas com esses profissionais recomendam a troca entre as funções de uma equipe de intérpretes num período de 20 até 30 minutos. Estudos indicam que esse período é o tempo adequado para a concentração do intérprete. Depois desse tempo, de 20 a 30 minutos, inicia-se um processo de fadiga mental que afeta a produção da mensagem. Quanto mais longa a interpretação, mais erros e omissões podem ocorrer. Essa troca é fundamental para garantir permanentemente um nível elevado na qualidade da produção na língua-alvo. Existem fatores que demandam o revezamento de intérpretes, como a complexidade da demanda de interpretação e guia-interpretação. Aulas prolongadas, cursos, grandes conferências, seminários, discussões, debates, grandes reuniões coletivas e audiências e consultas jurídicas. Situações que envolvam comunicação e ou atendimento a pessoas surdas e surdo-cegas. Situações que envolvam pessoas com dificuldades cognitivas e ou emocionais. Situações que envolvam pessoas com diferentes níveis de fluência em Libras e em língua portuguesa. Situações em que a capacidade de ver e ouvir a interpretação é limitada, sobretudo quando os intérpretes estão posicionados em locais para atender às necessidades de um público mais amplo, e outras. Percebemos que na nossa instituição ainda não somos capazes de atender plenamente o que foi falado até aqui, por motivos que nos limitam. Mas é necessário que tentemos fazer pelo menos o mínimo, tanto para o atendimento quanto para a proteção, saúde e qualidade de vida do colega. Lá no início, eu falei sobre proteção ao grupo de intérpretes, lembram? Às vezes, acabamos expondo os colegas até mesmo por falta de conhecimento, quando convocados em cima da hora de eventos e aulas, sem tempo para se prepararem, com transmissões online no YouTube e em outras situações. Esses acontecimentos podem desencadear problemas de fundo emocional e psicológico. Agora, vamos falar de alguns pontos do Código de Ética que os intérpretes devem respeitar, segundo a FEBRAPILS. Artigo 3º. O tradutor-intérprete de língua de sinais e o guia-intérprete devem exercer sua atividade de forma digna e consciente, com o propósito de valorizar a sua categoria profissional. Artigo 4º. O tradutor-intérprete de língua de sinais e o guia-intérprete devem prover o serviço sem distinção de raça, cor, etnia, gênero, religião, idade, deficiência, orientação sexual
ou qualquer outra condição. Artigo 7º. Cabe ao tradutor-intérprete de língua de sinais e ao guia-intérprete manter o respeito com todos os envolvidos no serviço de tradução e interpretação ou guia-interpretação, devendo solicitar, sempre que necessário, colaboração aos colegas de profissão, manter cooperação mútua com os colegas de profissão, prestar apoio moral e solidariedade aos colegas de profissão. Artigo 8º. O tradutor-intérprete de língua de sinais e o guia-intérprete devem aceitar os serviços de acordo com o seu nível de competência tradutória e com as circunstâncias e necessidades dos solicitantes e beneficiários, bem como conhecer as necessidades específicas da situação de tradução e ou interpretação ou guia-interpretação. Prestar informações ao solicitante e ou beneficiário sobre sua atuação profissional. Firmar contrato com o solicitante cumprindo as obrigações concernentes ao trabalho em questão. Parágrafo único. O tradutor-intérprete de língua de sinais e o guia-intérprete não aceitarão uma prestação de serviços a que não se julguem qualificados. Contudo, sua aceitação implica total responsabilidade moral pela seriedade da sua prestação. Artigo 9º. O tradutor-intérprete de língua de sinais e o guia-intérprete devem buscar a equivalência de sentido no ato de tradução, interpretação ou guia-interpretação. Parágrafo único. O tradutor-intérprete de língua de sinais e o guia-intérprete devem também corrigir prontamente eventuais equívocos cometidos no ato de tradução e ou interpretação e ou guia-interpretação. Artigo 10º. É de responsabilidade do tradutor-intérprete de Libras e do guia-intérprete buscar formação continuada e aperfeiçoamento profissional, apresentar-se adequadamente com relação à postura e à aparência, utilizar todos os conhecimentos linguísticos, técnicos, científicos ou outros ao seu alcance para o melhor desempenho de sua função, solidarizar-se com as iniciativas em favor dos interesses de sua categoria, ainda que não lhe tragam benefício direto. Artigo 12. O tradutor-intérprete de língua de sinais e o guia-intérprete são responsáveis civil e penalmente por atos profissionais lesivos ao interesse do solicitante e beneficiário de seus serviços, cometidos por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Já finalizando nossos conteúdos, chegamos num momento triste para os profissionais intérpretes. E mais uma vez eu quero reforçar a palavra proteção a ser pensada pela instituição. O envolvimento de toda a comunidade é importante porque, em 9 de janeiro de 2018, foi editado o Decreto 9262, que tinha a finalidade de extinguir cargos efetivos que vierem a vagar dos quadros de pessoal da Administração Pública Federal e vedar a abertura de concurso público e o provimento de vagas adicionais para os cargos que o decreto especifica, dentre eles o cargo de tradutor e intérprete de Libras. Embora em 2020 os profissionais intérpretes tenham comemorado 10 anos da lei que regulamenta sua profissão, em 2019, por meio do decreto 10.185, de 20 de dezembro de 2019, a carreira foi extinta no âmbito federal. Pelo decreto, no artigo 1º, ficam extintos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os cargos efetivos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Então, são cargos vagos e que vierem a vagar e ficam vedados a abertura de concurso público e o provimento de vagas adicionais em quantitativo superior ao estabelecido em edital de abertura de concurso público para os cargos constantes nos anexos do decreto. Na ocasião, a comunidade surda do Brasil divulgou uma nota de repúdio que teve poucos efeitos práticos, mas demonstrou como a medida feria sua dignidade e suas possibilidades de inclusão. Segue a nota na íntegra. A comunidade surda do Brasil vem a público manifestar repúdio ao decreto número 10.185, de 20 de dezembro de 2019, do Governo Federal,
o qual extingue o cargo de tradutor e intérprete de Libras de caráter efetivo e vagos que vierem a vagar dos quadros de pessoal da Administração Pública Federal, vedando a abertura de concurso público e o provimento de vagas adicionais para o cargo supracitado, entre outros. A medida fere a nossa dignidade humana, fragiliza o nosso reconhecimento linguístico e ameaça, sobretudo, os estados e municípios numa possível desobrigatoriedade de responsabilizarem pela garantia legítima dos direitos surdos, através da Lei nº 10.436, Lei de Libras, e do Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005, e seus respectivos dispositivos propostos, que garantem o intérprete de Libras capacitado em sala de aula. A indignação deste decreto se estende ao curso de bacharelado em Letras Libras nas universidades e institutos federais, além dos incontáveis cursos de intérpretes nas capitais e interiores deste país, com aspirantes profissionais da área. Todos eles também repudiam a medida e prestam solidariedade à nossa comunidade. Nós, surdos desse país, não aceitaremos o retrocesso de nossa causa. A nossa história merece respeito, a compaixão e mais responsabilidade, que chegou até nós como o presente de Natal mais doloroso que imaginaríamos receber um dia, depois de tantas conquistas. Vamos à luta. A extinção da carreira federal pode refletir-se nos outros âmbitos da administração pública e prejudicar a formação e o desenvolvimento desses servidores, bem como a atuação dos mesmos, seguindo o Código de Ética e as leis. Recorrer a profissionais terceirizados e bolsistas, sem qualquer demérito a eles, traz certa insegurança na profissão, grande rotatividade e diminui a possibilidade de qualificação constante. Assim, a FEBRAPILS, Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais, a FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, e a ABRATES, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, divulgaram a seguinte nota de repúdio à precarização da atuação e remuneração de profissionais tradutores, intérpretes e guia-intérpretes de Libras. Hoje, de acordo com a Pesquisa Nacional em Saúde, PNS, realizada em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil, uma parcela considerável da população, cerca de 2,2 milhões de pessoas, declaram ter deficiência auditiva. Esse grupo representa aproximadamente 1,1% da população brasileira, que necessita de profissionais devidamente qualificados para atuar nos mais variados contextos. A ausência de regulamentação acerca da formação desses profissionais pode gerar prejuízos não só aos usuários dos serviços, mas também aos próprios profissionais, que atuam diariamente em diversos contextos altamente complexos, tais como salas de aula em diferentes níveis de ensino, audiências públicas, reuniões, treinamentos técnicos, conferências, atendimento em espaços de saúde e ou jurídicos, dentre outros. Além disso, é necessário levar em conta que os tradutores, intérpretes e guia-intérpretes de Libras português podem ser responsabilizados civil e penalmente por quaisquer condutas que porventura venham a lesar o interesse dos usuários, sejam elas cometidas por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. A atividade de interpretação, tradução e guia-interpretação de Libras português exige do profissional um alto grau de competência, que, caso contrário, pode efetivamente lesar os usuários do serviço, bem como a si próprio. Para exemplificar, podemos citar que uma informação interpretada de forma equivocada em contextos de saúde pode causar danos irreparáveis a uma pessoa surda. O intérprete precisa estar preparado para interpretar de forma correta e clara as informações passadas, por exemplo, por um médico, como a quantidade de medicamento a ser tomado e seus horários, riscos ou danos potenciais de procedimentos e etc. Caso contrário, o paciente surdo pode ter sua saúde lesada, podendo correr inclusive risco de morte.
Nesse sentido, podemos citar a atuação de tradutores, intérpretes e guia-intérpretes em contextos jurídicos, nos quais um mau exercício profissional pode acarretar consequências gravíssimas. Para ilustrar, a oitiva de uma testemunha surda que não seja interpretada de forma correta e acurada por um profissional capacitado pode levar a um mau entendimento dos fatos e lesar uma das partes do processo. Além disso, em contextos educacionais, milhares de crianças e adolescentes surdos e surdas em todo o país estão matriculados em escolas ditas inclusivas, onde os surdos e ouvintes compartilham o mesmo espaço. Nesses espaços, todas as aulas de todas as disciplinas são ministradas em português, por um professor regente acompanhado de um intérprete de Libras. Sendo assim, o intérprete, muitas vezes, é um único profissional falante de Libras em todo o ambiente escolar. Esse profissional se torna um único meio de comunicação e além de um modelo para que essas crianças e jovens possam adquirir sua língua de sinais. Mas, apesar da importância desse profissional, as instituições de ensino não possuem qualquer garantia de que este profissional, sem formação específica, realmente possui proficiência e domínio da língua de sinais para realizar o serviço de interpretação simultânea, o que pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo, bem como o desempenho escolar dessas crianças para sempre. Considerando isso, um profissional que não esteja devidamente preparado para atuar em situações como as exemplificadas acima, pode causar danos graves, muitas vezes de caráter irreparável, violando até mesmo direitos fundamentais das pessoas surdas, que são cidadãos brasileiros, como quaisquer outros, e dispõem dos mesmos direitos e deveres. Chegamos ao final dessa parte do nosso curso. São muitas reflexões a serem feitas a respeito da nossa postura profissional, pessoal, da situação da instituição, da empatia com as minorias, inclusive com o grupo de colegas intérpretes da instituição, e da participação ou não nessa luta pela inclusão. Várias instituições de ensino superior já dispõem de regulamentos para proteger e reger a atuação de seus profissionais intérpretes. O IFNMG precisa se situar a esse respeito. O próximo movimento do curso é para que sejam tiradas as dúvidas, apresentar a situação atual da instituição e compartilhar relatos de experiências e das reflexões propostas. Segundo os editais de concursos públicos para o cargo, o IFNMG propôs que as atividades do profissional são traduzir e interpretar artigos, livros, textos diversos de um idioma para o outro, bem como traduzir e interpretar palavras, conversações, narrativas, palestras, atividades didático-pedagógicas em Libras, num outro idioma, ou na modalidade oral da língua portuguesa, o pensamento e intenção do emissor. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Muito obrigado e até a próxima!